Olá pessoal, eu sou a professora Juliana Rocha e hoje iniciamos mais um videozinho aqui no canal. Esse canal que surgiu na promessa que eu fiz para os meus alunos que eu iria falar um pouquinho mais sobre o universo dos vestibulares para eles, trazendo um pouquinho mais de dicas de como estudar ou como estudar melhor, como se programar, se organizar. Então, se você gosta desse tema, já se inscreve no canal. E se você conhece alguma pessoa que está precisando ouvir essas dicas, talvez porque já inicia no ensino médio ou já está em épocas de prestar o vestibular, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vão gostar de saber dessa dica de hoje. Hoje eu vou trazer para vocês um dos assuntos que eu mais gosto de falar e que eu percebo que nem todos os estudantes sabem, conhecem, que são as Olimpíadas científicas, também chamadas de Olimpíadas do Conhecimento. Mas afinal, o que são essas Olimpíadas? Gente, como o próprio nome diz, né? É uma Olimpíada, isto é, uma competição, só que é uma competição acadêmica, de conteúdo. Então são provas, avaliações, que é nem um vestibular, só que não é um processo seletivo para conseguir uma vaga, para entrar em algum lugar. Não, são provas que você avalia, né? Você se classifica de acordo com a pontuação que você adquire e elas valem medalhas, sim, igual uma Olimpíada. Elas valem medalha de bronze, medalha de prata e medalha de ouro. A grande questão é que essas medalhas valem também vagas olímpicas nas grandes universidades e nas principais universidades públicas do país. E é isso que muita gente não sabe. Ai, mas eu preciso prestar o vestibular? Eu não vou nem falar que precisa ou não precisa. Provavelmente sim, mas por que eu não vou falar? Porque cada universidade, ela trabalha essas medalhas olímpicas de uma forma própria, de uma forma particular. Então eu aconselho vocês, e na verdade esse vídeo é feito para isso, para eu falar para vocês como que vocês sabem se aquela universidade que você vai prestar tem vagas olímpicas, através dos sites institucionais. Então entra lá no site da sua universidade, veja se tem um edital. Geralmente eles colocam já um ícone, um tópico, vagas olímpicas. E aí, nesse edital, vai falar certinho como funciona, se você presta o vestibular ou se você nem precisa prestar o vestibular, provavelmente você presta sim. E aí, depois tem um tempo para você requerir a vaga por essas vagas olímpicas, mas aí, indiferente é a sua pontuação ou não no vestibular. Mas acesse os sites institucionais, veja um edital da sua universidade ou da universidade que você pretende certinho, e aí você vai saber prazo, data, tudo certinho, inclusive o calendário de medalhas. Por quê? Porque como funciona? Cada curso vai ter a sua Olimpíada. Bom, por exemplo, eu quero um curso de medicina. É possível? Tem região, por exemplo, eu vou pegar a medicina na USP. A USP tem vários campos com medicina, com curso de medicina. Então, por exemplo, tem o campus São Paulo e tem o campus Ribeirão Preto. De repente, o de São Paulo não aceita vaga olímpica, mas de repente o de Ribeirão Preto aceita. Então, são esses detalhes que você só vai saber vendo o edital, tá bom? E aí o que acontece? Por um curso de medicina, não é qualquer Olimpíada que eles aceitam. De repente tem Olimpíadas específicas. Eu até falei do curso de medicina, que é uma Olimpíada que eu já tô mais acostumada, que já é mais a minha área. Vou fazer inclusive um vídeo só falando dela, que é a OBB, Olimpíada Brasileira de Biologia. Então, um exemplo. Então, a Olimpíada Brasileira de Biologia não vai ser aceita no curso de História, por exemplo. Mas no curso de Medicina já poderia ser aceita. Entende? Então, cada curso tem as suas Olimpíadas específicas de aceite ou não das medalhas. E cada curso também tem a quantidade de medalhas. Então, às vezes você precisa ter 3 de ouro, às vezes você precisa ter uma de ouro ou 2 de prata. Às vezes você precisa ter uma ouro, uma prata, uma bronze. Às vezes cada medalha tem uma pontuação. Então, se você tem uma de ouro, você tem X pontos. Se você tem uma de prata, você tem Y pontos. E aí essa somatória da quantidade de pontos é o que dá o valor para o ingresso no vestibular. Então,
Cada universidade vai ter as suas particularidades e você só vai saber entrando nesses editais. E aí, falando do universo das Olimpíadas Científicas propriamente dito, além de uma entrada meio que garantida, no vestibular, vocês ampliam criatividade, investigação científica. Então eu sempre aconselho. Ai, Pro, mas eu não gosto de estudar. É uma competição de alto nível. Pensa nas Olimpíadas mesmo. Eu tô aqui lendo, acabei de nadar, né? Um exemplo real. Acabei de nadar, vou participar de uma Olimpíada. Vocês sabem que Olimpíada é alto rendimento. Então não é porque você gosta de nadar, não é que você nada, que você tem um treinamento, vamos dizer assim, de alta performance. Então vamos comparar um pouquinho. A Olimpíada, ela exige ali não só um raciocínio, mas também um nível de conhecimento profundo daquela área. Isso não significa que você não possa prestar. Isso não significa que você não possa tentar. Eu conheço muitos estudantes que passaram na primeira, sem pretensão nenhuma. Nem gostavam de biologia, não da UBB. Era uma outra que a gente fez. Não gostavam da área, só vou fazer, por colocar no currículo que prestou. E aí eu já conto isso um pouquinho depois. E essa pessoa passou na primeira fase, ela ficou felicíssima, sabe? Mudou, nossa, ela se viu, né? Daquele autoconhecimento, porque passou da primeira fase. Naturalmente, na segunda fase ela não passou. Era o histórico daquela pessoa. Aquela pessoa não gostava de estudar, não se preparava e tudo mais. Mas isso pode acontecer. Então, eu, professora, eu sempre vou falar para os meus alunos: prestem, conheçam, veja como é, né? Tenham essa experiência. Mesmo que não seja para você de, olha, passei para a segunda, nem passei para a segunda fase, um exemplo. Ou passei para a segunda fase, mas eu não consegui levar adiante. Eu não falo para vocês prestarem me frustrei, olha só, me frustrei, não deveria ter... Porque tem pessoas que pensam assim, né? O fato de não passar frustra, né? E não permite que ela mude aquela perspectiva do tipo, tudo bem, você não passou, mas você fez. Muitas outras pessoas não têm essa oportunidade, você teve e você fez. Entende? Então eu sempre falo para prestar, claro, da sua área, da área que você gosta. Sempre falo assim, tá no primeiro ano, presta todas. Todas, de todas as áreas, um pouquinho, porque daí você vai conhecendo e vai vendo, até ajuda você a decidir o curso, a área que você vai seguir, porque você tem uma outra visão. São questões mais contextualizadas, mais puxadas para a realidade, né? E de alta performance acadêmica. Mas essa alta performance acadêmica não significa que eu não sou um superdotado, então eu não tenho condições. Claro que não. Então, todo mundo é capaz, né? E você prestando, você já sabe exatamente qual você quer. Aí no segundo ano do ensino médio, por exemplo, você já pode selecionar. Essa eu não gostei, não vou prestar mais. Nossa, mas essa eu adorei. Achei tão gostosa. Por uns 2 pontinhos que eu não passo para a segunda fase, vou tentar de novo. Então daí no segundo você já seleciona, para no terceiro você selecionar ainda mais, né? Já com o curso em mente, já com a universidade em mente, já com a leitura do edital da universidade, então você vai saber exatamente quais Olimpíadas vão ser válidas e quais você vai prestar para valer e tentando, né, vagas de medalha. A ideia é que desde o primeiro ano vocês já consigam juntar a quantidade de medalhas que vocês puderem, né, de vocês fazerem mesmo com esse intuito, com esse propósito de ter as medalhas. Então, a primeira coisa que eu queria desmistificar das Olimpíadas Científicas era isso, que apesar de ser uma competição de alto rendimento, é uma competição para todos, tá? Então esse alto rendimento é justamente porque vai dificultando. Então assim, muitas têm primeira e segunda fase, aí muitas têm a etapa nacional, aí depois você ganha nacional, você pode ser convidado para fazer uma internacional. Então tem várias etapas das Olimpíadas Científicas. Mas outra coisa que eu quero falar para vocês, então, é como vocês fazem essa prova. Aí é o edital da própria Olimpíada. Então, vocês têm o edital da universidade, que fornece essas vagas olímpicas, e você tem o edital da Olimpíada em si. Então, se eu quero prestar
a OBB, que é a Brasileira de Biologia, eu tenho que entrar no site da OBB. Se eu quero prestar, por exemplo, a OBA, que é de Astronomia e Astronáutica, eu entro no site da OBA. Aí cada organização da Olimpíada vai ter o seu edital próprio e vai falar como que acontecem as inscrições, quando, né, os prazos que acontecem as inscrições, a estrutura da prova, é uma prova de múltipla escolha, é uma prova com etapas, então tudo vai estar bonitinho explicado no edital de cada instituição que fornece essas Olimpíadas. A maioria das Olimpíadas no Brasil hoje, né, então desde 2002 a gente já tem essa regulamentação, então são iniciativas, a gente recebe verba do Ministério Público, porém isso não significa isenção nas inscrições. Algumas inscrições são pagas. É tipo o vestibular público, né? Então o vestibular é público, a universidade é pública, mas para você se inscrever você tem aquela taxa que paga para, né, atear os custos ali daquela provinha que vocês vão fazer. Só que o grande problema é a maioria dessas Olimpíadas, principalmente essas Olimpíadas aceitas nas vagas olímpicas, elas são de cunho escolar. Então o aluno não consegue se inscrever sozinho, ele precisa que a escola inscreva ele. Então precisa de um código do INEP, às vezes precisa ter um professor da própria escola, da própria instituição, cadastrado para ter essa forma de comunicação. Então isso dificulta um pouquinho, porque nem todas as escolas estão preparadas para aplicar essas Olimpíadas ou gostam, né? Então tem escolas que vão achar muita coisa, muito excesso de informação para os seus estudantes e acabam optando por não promover essas Olimpíadas na instituição. Então daí o que eu falo, gente, ou tenta convencer, se você quer muito participar, ou tenta ver de um jeito de convencer o professor, para o professor convencer a escola. Às vezes a escola começa a adotar uma, aí depois vai para duas. Então é o que eu costumo dizer, sempre com planejamento dá, né? Mas aí se a sua realidade for que a escola promove, que a escola gosta, aí cabe a você procurar essas opções e também estimular para a escola. Então eu lembro que eu trabalhei numa escola que ela já tinha Olimpíadas, mas focava mais para matemática. Então tinha o canguru de matemática, tinha o BIMEP. E aí quando eu cheguei eu falei assim, eu posso fazer de biologia? E eu lembro que a coordenadora achou sensacional, que nem sabia que tinha tudo. E aí a gente começou a aplicar a de biologia. Então também vai muito do aluno, do estudante interessado em ver as opções e falar, né, para suas escolas, seus professores, seus coordenadores, enfim, para daí a gente ampliar essa gama de Olimpíadas científicas feitas na escola e estimuladas pelos docentes também. Então, essa é a minha dica, de vocês pesquisarem, de vocês olharem e ver as condições para que na sua escola aplique e que você consiga se inscrever. Às vezes ela não aplica para todo mundo, mas às vezes, como você manifesta o interesse, de repente para você dar. Então, aquele olhar atento pelas Olimpíadas Científicas valem a pena sim, sempre. Não se frustrem caso não passem por uma fase ou outra, mas é uma forma também de vocês não estudarem só focadas para o vestibular. Lembra que eu falo que estudar para o vestibular é estudar para aprender? Então as Olimpíadas, elas estimulam vocês também a estudarem para aprender. Porque daí se você aprende aquele conteúdo, você consegue aplicar em qualquer exercício, e inclusive um exercício de alta performance como as Olimpíadas Científicas. E tem muitas Olimpíadas gratuitas que não precisa da escola se inscrever, elas podem só não estar ligadas a um vestibular, mas eu também aconselho você fazer, porque tudo vai no seu currículo. Você tem que pensar assim, cada etapa da sua vida, olha, isso que eu acho que até é tema de outro vídeo, hein? Cada etapa da sua vida, você vai ter uma prioridade, né, para marcar, para dizer. Então, por exemplo, eu já estou na etapa do doutorado. Então, o que é o mais importante? Eu nomear todos os cursos que eu fiz na minha graduação? De repente, não. Então, de repente, do cargo que eu quero assumir, o mais importante é o mestrado, que é o último título que eu consegui. Então, pensa você estudante, o que é importante você
para começar o seu currículo agora. De repente, uma rede profissional como o LinkedIn. Quando você for para a ciência, você vai ter o currículo Lattes, então outras formas aí de você adentrar com o seu currículo. Todas as suas participações. Então, se você participa de Olimpíada, você pode colocar que você é um participante. Você pode não ter ganho medalha, mas você coloca lá, participei da Olimpíada tal. Se você ganha, se você passa para fase, pode colocar. Então, participante da Olimpíada em tantas edições, 2 edições passei para a segunda fase. Então, tudo que você faz no ensino médio pode virar, sim, um tema de um pequeno currículo, de um breve currículo. E todas essas participações, inclusive, te ajudam se você pleiteia uma universidade fora do país, que você precisa daquela carta de apresentação. Então, tudo que você faz no ensino médio, o professor que vai escrever essa carta de apresentação para você pode colocar nessa carta. Então, vale sim muito a pena vocês fazerem, mesmo essas não tão pleiteadas assim nas universidades, mas vocês conseguem fazer uma Olimpíada. Gente, eu participei de tanta Olimpíada com meus alunos, eu já participei de Olimpíada que a gente fez um projeto e aí até a gente ganhou um prêmiozinho por conta disso. Eu já participei de Olimpíada de desenho, né, que elas faziam desenhos, enfim, e até desde o infantil até o ensino médio. Então, as medalhas também eram colocadas por essas categorias. Então, assim, tem um universo cheio para vocês pesquisarem, para vocês verem, para vocês se interessarem. Então, a minha dica de hoje fica: não faça só o ensino médio, explorem outras oportunidades. Vejam as Olimpíadas Científicas, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar uma que vocês vão gostar de prestar e que vai te ajudar muito na sua vida. Um beijo para você, até o próximo vídeo. Não se esquece de inscrever no canal. Até!